Estamos hoje com uma atriz, Letícia Braga. Olá! Oi, galera do Godô! Oi, meninas! Estou Oi. muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos ao Godô Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou a Carol Gomes. Ai, que bom E te eu sou a Letícia receber. Braga. Adorei, Letícia. Ai, que bom te receber aqui, Letícia. Nossa, que bacana, assim, só te vejo na televisão, né? Eu e a Carol. A gente começou a consumir o DPA, enfim, por causa dos outros entrevistados que tiveram aqui também, né? Sim. Porque não é da minha geração, mas conheço tantas pessoas que assistem, que são fãs, então é um prazer ter você aqui. Obrigada, meninas. O prazer é meu. É o meu primeiro podcast. Então, Aê! assim, a primeira conversa que eu vou ter, assim, já vai ser com vocês. Eu tô muito feliz, doida pra gente bater um papo maneiro aqui, porque eu soube que uma galera de DPA passou por aqui, então Uma eu galera acho que... forte. Então eu acho que vocês já estão meio experts no assunto. DPA. Ai, que bom. Mas, assim, eu sou super da geração, porque eu acompanho DPA desde o início, por causa dos meus filhos, né? Tem a Ana Luísa, de 12 anos, e o Miguel, de 10. Então, eles acompanharam tudo, toda a sua temporada. Eu A acompanhei. segunda geração foi a geração deles, né? Sim. E eu peguei ainda a primeira, porque eu tenho uma irmã também, minha irmã adorava, eu tenho uma irmã muito mais nova do que eu, que adorava a primeira temporada, então acompanho desde o início da Acontece saga. que os pais, os irmãos mais velhos, eles viram espectadores também, né? Os pais assistem com os filhos na TV ou vão ao cinema com os filhos pra levar pra assistir os filmes de DPA. Então eles viram fãs também da brincadeira. Eu já vi pai querendo tirar foto comigo e o filho não quis porque ficou com vergonha. Assim. mas Então- eu quero. Exatamente. Eu sou assim com a minha mãe, gente. Minha mãe, ela vê uma coisa, ela me joga. Ela fala, vai lá tirar uma foto com o Beltrano. Vai lá fazendo isso aqui. Eu falo, por que você não vai? Você que quer fazer a foto, por que você me joga pra fazer? A minha mãe é um pouco assim também. Nossa, eu sou muito fã dele. Vai lá falar com ele. Você vai, fala você. E carioca, a gente tá lá por dentro gritando, mas finge que tá tudo bem. É verdade. Não, agora a gente já se acostumou, né? Você tá na praia, você anda, você vê uma pessoa famosa, você vai no shopping, você vê. Mas, mas assim. as pessoas que não moram no Rio, vamos ser sinceras, as pessoas que não moram no Rio de Janeiro acham que é assim, que a gente atravessa a rua e dá de cara com algum Com alguém global. famoso. Não é assim, gente. Não é. Geralmente não é assim. A não ser que você passe todos os dias da sua vida caçando famosos pela Zona Sul. Verdade. Talvez você ache. Verdade. Mas é muito difícil, entendeu? É. Por isso que vira um evento, assim, quando a gente vê, forma um monte de pessoas em volta, vira uma fila pra tirar foto. Mas eu acho uma delícia. E assim, Letícia, você cresceu no audiovisual, né? Então vamos lá, vamos voltar pro início, que a gente aqui sempre gosta de ir lá do inicinho. Você começou a fazer atuação, né? Você começou a atuar na TV ou no teatro? Como é que foi essa iniciação no ramo no artístico? Olha, eu tinha o desejo dentro de mim desde que eu era uma criancinha com 5, 6 anos. Eu já demonstrava uma paixão pelo lado artístico. Então, eu fazia shows na minha casa para os meus pais. Eu reunia minhas amigas e a gente montava peças. Ou então fazia desfiles de moda. Então, eu sempre tive esse anseio pelo lado da arte, no qual eu fui sempre mostrando para os meus pais que essa era uma grande vontade minha. Porque toda criança tem aquela fase de querer ser artista, que quero cantar, quero dançar. Mas acho que a minha mãe percebeu que eu realmente tinha vontade de trazer isso pro lado profissional. Então ela me colocou numa agência e num curso de teatro, de atuação, eu fui Da própria agência. Da própria agência. A própria agência tinha um curso de atuação e eu fui fazendo durante muitos anos, desde criança, fazendo testes também. Fiz muito teste, até porque com os testes, você vai adquirindo experiência, você vai aprendendo, mesmo que seja uma criança, né? Então, Você começou, assim, a primeira lembrança que você tem, assim, dessa época de teatro, do curso, das suas primeiras audições, quantos anos você tinha, mais ou menos?
Eu devia ter uns 7, 8 anos. 7 para 8 anos. Eu já me lembro estando nos cursos, das coisas que eu aprendi lá, das pessoas. Então, de amigos que eu tenho até hoje, de quando eu fiz o curso lá. Então, assim, são coisas que eu tenho muito, assim, gravados na minha mente. As coisas que eu aprendi. Pode falar o nome da agência, que a gente vai querer saber. Já tô preconceituosa, pode falar. Foi a agência da Ieda Ribeiro. Ah, legal. Aí eu entrei na agência da Ieda e a Ieda, na época, me deu todo o suporte. A gente foi fazendo os cursos e ela foi me indicando para testes. Até que, com 8 anos, eu passei mesmo pro meu primeiro trabalho profissional, no qual eu fiz a protagonista de um filme. Então, eu já comecei assim. Caramba! Então não foi DPA, eu achei que o primeiro trabalho, assim, grande tinha sido já o DPA, foi... Não foi o DPA. O DPA foi meu segundo trabalho, assim, dessa proporção. Uhum. Mas eu fiz um filme primeiro, chamado A Menina Índigo, do mesmo diretor do Nosso Lar, o Wagner de Assis. Então, na época, eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu ia fazer 9 anos. E eu fui a protagonista do filme. E foi, assim, uma experiência fantástica. E você canta lindamente no filme, né? Você não canta aquela música? Eu canto, mas assim... Ai, gente, ela tem uma voz ótima. Eu vou falar. Porque eu sou professora de teatro, né? Sim. Então, teve um ano inteiro que eu fiquei escutando a tua voz da música do filme. Da música do filme. Eu mostrei o filme pros alunos, assim. E realmente tem uma vozinha linda também. Poderia entrar no rumo de musical também. Teatro musical. Não sei se eu tenho muito esse talento. Talvez eu não reconheça ainda em mim isso, mas... Até porque eu nunca fui muito do musical, assim. Eu sempre quis trazer a minha atuação pro lado mais realista. E o musical é um mundo completamente mágico, surrealista, né? Então, isso nunca foi a minha zona de conforto. E depois desse filme, que eu ganhei todo o suporte do Wagner, e ele é, assim, um padrinho pra mim. Ele cuidou de mim desde que eu sou criança. E tá comigo até hoje nos meus trabalhos, né? E, assim, depois desse filme, eu fui direto fazer teste pro DPA. E aí, passei. Alguém lá do DPA da produção assistiu esse filme? Ou então conhecia esse diretor? E aí Não, a história foi muito diferente. Foi, assim... No elenco do filme da Menina Índigo, o Murilo Rosa interpretava o meu pai. Uhum. E eu e o pai, né, o Murilo, a gente tinha muitas cenas juntos e uma conexão, a gente criou uma conexão muito grande. Um amor mesmo, de pai e filha, assim, durante as gravações. E, por incrível que pareça, assim, por coincidência, a prima dele, Natália, ela tinha acabado de entrar para a equipe do Gloob. E aí, existiu todo um problema que ela acabou contando, assim, falando: primo, tô com um problema lá, porque acabei de chegar e estão fazendo testes pra nova personagem do DPA e não estão achando ainda a personagem. E aí, por um acaso, ele falou: olha, acabei de fazer um filme com uma criança desse perfil. Chama ela pra fazer. E aí, me chamaram pra fazer o teste do DPA e eu acabei passando e entrei nessa maratona de aventuras que foram 6 anos de Detetives do Prédio Azul, né? Ai, que legal. Mas sabe o que eu queria perguntar também, que eu acho que as pessoas têm dúvida também, até das pessoas que vão assistir o podcast, trabalhar com criança, essa ansiedade de passar em teste, esse apoio que os pais têm que ter. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi lidar com as frustrações, assim, de quando você não passava, se isso realmente te gerava uma ansiedade muito grande, ou você teve um respaldo bom, assim, da sua família, te mostrando a realidade da carreira. Porque, né, assim... Os nãos são os muito nãos mais, são muito maiores do que os sim. Sim. E pra uma criança de 7, 8 anos encarar um não, assim... É como porque eu foi acho isso pra você? Eu acho que a diferença de hoje em dia, pra minha época, é que ainda existia, mas hoje em dia existe uma competitividade, uma concorrência, onde as crianças meio que são orientadas, não só às vezes pelos pais, como pelas agências, a ver o amiguinho como um concorrente. concorrente.
Então isso acaba trazendo um espírito que não é o espírito da coisa. Ainda mais para uma criança, tentando levar o cenário profissional para dentro da vida de uma criança. Então, assim, na época, eu tive todo o suporte dos meus pais. Quando eu não passava, eu ficava triste, a minha mãe e meu pai me botavam pra cima, falavam, não, a gente tenta mais uma vez, vamos de novo. Ou às vezes quando eles estavam decepcionados, poxa, Letícia, de novo, teste, não sei o quê. Eu falo, não, eu quero ir, eu quero fazer, eu vou fazer acontecer. Então é uma questão também do querer da criança. Não existe, assim, uma coisa que eu realmente vou confessar que eu não gosto. Os pais que empurram os filhos pra esse tipo de mundo. Então tem vezes que Nem é o sonho da tá criança. na cara da criança que a criança não quer fazer aquilo. Até entendeu? porque é difícil, né? Exatamente. Eu e acho é um que- mundo que você ganha em muitas coisas, mas perde em outras. Eu, hoje em dia, sendo maior de idade, tendo uma vida adulta, eu reconheço o meu passado. Graças a Deus eu tive essa grande oportunidade. Eu sou muito grata a todos os trabalhos que eu tive, toda a minha família que me ajudou sempre. Mas assim, eu reconheço que teve coisas que eu ganhei e muito, e teve coisas que eu perdi na vida. E tá tudo bem. Foi uma escolha minha desde o início. Eu tinha consciência disso porque meus pais sentavam comigo e conversavam. Falavam, ó, é assim, assim, assado. Você não vai poder mais ir pra festa de amiguinho, fazer trabalho na escola na casa de fulano. Porque acontece que os dias, as tardes em que eu não passava em casa, eu passava no estúdio, gravando, entendeu? Então eu ia pro colégio de manhã, gravava, no dia seguinte tinha que ir pro colégio de novo, entendeu? Então eles sempre me incentivaram a manter os estudos, a não, larga, deixa pra lá, depois você... Não, tem que ir ao colégio, tem que estudar, tem que passar nas provas. Então não pode deixar a educação dos filhos de lado, mas tem que ser verdadeiro com o filho para que você possa ver na criança que o desejo é dela. Porque eu sempre tive o desejo. Mas, às vezes, eu já vi crianças que fica nítido que a criança não tem o desejo. Mas fica ali sendo estimulada e empurrada pelos pais por, às vezes, alguma frustração ou um desejo antigo do próprio pai, da própria mãe. Isso que eu ia própria falar. mãe. Já é tão difícil, já é uma rotina difícil de conciliar com tantas coisas. Uhum. Ainda tem assim, não é só escola, né? Curso de inglês, é isso, é aquilo. E aí, se a criança não estiver feliz e à vontade, querendo fazer acontecer, Exatamente. a criança vai, né, vai ficar triste, vai... Eu vejo exatamente isso. Aí só acontecem perdas, não acontecem ganhos na vida da criança, entendeu? Eu vi que a minha infância, eu tive perdas, mas eu tive muitos ganhos que me fizeram muito feliz. E ser quem você é hoje, né? Exatamente, me fizeram quem eu sou hoje, que foi o que eu sempre quis. Agora, uma criança que não tem o objetivo, não quer ter aquilo, pode ser que até no futuro ela pense, não, eu quero o mundo artístico. Mas assim, no momento, se ela não tiver feliz e à vontade, só vai haver perdas. Exato, sabe? eu acho que assim, como você falou, desde sempre você mostrava esse dom artístico de criança dentro de casa, não sei o quê. E às vezes a criança tem apenas essa questão do brincar. E quando chega numa questão profissional, ó, você tem que ficar aqui no estúdio por 5 horas, a criança fala, não quero. Quero Né? sair pra brincar. Não quero E mais tem toda brincar de uma ser atriz, questão. quero brincar de ser médica. Então, assim, tem essa questão de não confundir o imaginário infantil, o cenário da brincadeira, com o cenário profissional. Então, eu desejei o cenário profissional e pedi muito à minha mãe. Ela pensou muitas vezes antes de me colocar nisso, porque ter noção da trajetória, de como é difícil, dos nãos que eu recebi, entendeu? Até ganhar o sim, até iniciar uma carreira de sucesso, que às vezes é muito difícil. Então, a criança precisa estar muito feliz, muito à vontade com a E situação. os pais também. Imagina o quanto sua mãe abdicou também pra estar acompanhando. Sua mãe que Exatamente. acompanhava mais? A minha mãe, ela me acompanhava mais, mas o meu pai sempre esteve por perto em tudo. Em Aham. todos os quesitos. Então, assim, eu acho que hoje em dia eu reconheço o tanto que a minha mãe abdicou da vida, do trabalho dela pra estar comigo. Eu tenho outros 2 irmãos. Eu sou 5 anos mais nova que eles. Ih, rolou um ciúminho, uma coisa. Graças a Deus, eles nunca tiveram nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas eu tenho noção de
que quando a minha mãe saía todos os dias pra me acompanhar a tarde inteira no estúdio de gravação... Que tinha que ficar. Tinha que ficar. Eu tenho que ter um acompanhante sendo menor de idade, é obrigatório. Então, ela ficava a tarde inteira comigo no estúdio de gravação, ela abdicava de dar atenção pra outras prioridades dos meus irmãos. Então, graças a Deus, teve meu pai, então ele podia dar atenção aos meus irmãos, mas aquela ausência que foi nítida, né? Mas... eu tenho noção disso. Então, é preciso você ter todo um trabalho para entender os ganhos e as perdas, as coisas boas e as consequências ruins daquilo que você tá fazendo pro seu filho, entendeu? Então, eu sempre agradeci a minha mãe por tudo isso e digo a ela, é porque eu quero muito, é porque eu gosto. Eu agradeço pelo que você fez a mim, porque isso hoje em dia a minha vida, é o meu amor. Eu amo até hoje o que eu faço, eu sou muito feliz. Então, eu terminei a minha bateria, assim, de trabalhos, iniciei a vida adulta com 18 anos e entrei na faculdade. Eu vou estudar isso, eu vou estudar sobre isso, eu vou me especializar, eu vou ter eu vou ter um diploma no que eu faço, sabe? Então, É importante. Exatamente. É importante você, mesmo que depois da infância você queira fazer outra coisa. Conheço amigos que conheci na vida artística e traçaram outras coisas na vida. E tá tudo bem. E também, a gente tava falando antes de começar a gravação, acho que foi antes da gravação, né? Essa coisa múltipla do ator, da atriz, né? Que a gente gosta de fazer diversas áreas, de experimentar vários nichos. Então, assim, é totalmente diferente de você atuar pra TV, pra você atuar em cinema, pra você atuar em teatro. Então, são áreas diferentes. E é por isso que é importante você fazer faculdade de teatro. Exatamente. Né? Sei lá, fazer uma faculdade de cinema também. Pra você também entender as outras áreas do cinema, porque isso, nossa, ajuda totalmente a você que vai estar ali na frente das câmeras, lidar com quem tá ali atrás, né? Sim. E o interessante é que você também cresce, aprendeu na prática, né? Não aprendeu. Acho que é a grande diferença, né, assim, da atriz mirim, né? Que você vai aprendendo ali na prática. E quando é que você teve essa consciência que era uma coisa, assim, muito profissional? Assim, quando você tava lá no filme, que outras pessoas dependiam, assim, você não poderia, não quero ir hoje. Quando você entendeu que realmente você tinha que gravar o texto. Existe um que contrato. Um contrato, dos compromissos, assim. Não quero ir. Não existe, não quero ir. Hoje eu tô tenho que gripada, ir. tô com febre. Criança fica doente também, né? Então... Olha, eu acho que eu sempre tive um pouco dessa consciência. Como eu falei, eu tive minha infância muito saudável. Os meus pais sempre me conscientizaram de tudo que eu estava disposta a arcar para fazer. Então, assim, meus pais falaram, olha... quando eu passei pro meu primeiro filme, olha só, é um trabalho profissional, você vai fazer isso, 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 tem essas condições. Então, eu já fiquei sabendo, meu pai passava o texto comigo todos os dias do filme. E às vezes, era engraçado, ele brinca com isso até hoje, que às vezes ele mesmo lia errado e errava, e eu falava, não, essa fala não é assim, a fala não era minha, né? Cara, eu ficava, não é assim, engraçado. A criança tem uma facilidade pra decorar texto, né? Sim. A minha mãe diz que é o HD novo. HD O HD limpinho. tá limpinho, tá novinho, tá fácil de decorar. E é uma bateria muito grande de texto, né? É muita coisa, né? Geralmente é. Mas assim, hoje em dia, tendo experiência, eu sempre carrego o meu texto em etapas. Por exemplo, eu vou fazer um filme. O filme tem, vamos supor aqui, 110 páginas. Então, temos algumas cenas. Nessas aqui eu vou aparecer, nessas eu não vou aparecer. Óbvio que eu tenho que ler o roteiro inteiro pra entender o filme. Mas nessas eu não vou aparecer. Então, vou separar as que eu vou aparecer. Receber a ordem do dia. Ou seja, amanhã a gente vai gravar um exemplo aqui, as cenas 10, 11 e 90. Não sei. A ordem do dia é sempre misturada. Então, eu pego essas cenas, eu estudo o que eu vou fazer, o que eu tô falando, por que eu tô falando, qual é a mensagem que eu quero passar com essa cena, porque tudo tem um significado. Então, eu pego isso e aí eu decoro. Quando eu decoro, eu vou lá e faço. Fiz, acabou, esquece, tira do HD, bota outra coisa, vamos botar um texto de amanhã. Você é aquela que decora na frente do espelho, é aquela que decora com o papelzinho, assim, passando. Decora com o pai, né? O seu aquela pai que falava. Eu decorava muito com meu pai. Hoje em dia, eu já não tenho mais essa ajuda, né? Aí liga, pai, eu só sei decorar com você, pai. Pai, vem aqui em casa pra eu decorar meu texto. Não, e tem uma questão também que eu lembro que quando eu lia o texto com a minha mãe,
a minha mãe, ela não é atriz. Então, ela não vai dar a intenção, né, que a... Que você tá esperando. que eu tava às vezes. esperando. Mãe, interpreta Então, assim, direito. mãe, você tem que fazer uma pergunta assim, assada, não sei o quê. Não, minha mãe, mas eu não sou atriz. A minha mãe é o contrário. Ela amava passar texto comigo porque ela entrava na brincadeira de ser atriz. Então, assim, uma cena com uma outra mulher. Aí ela já fazia, a personagem falava, mãe, sou eu que vou fazer a cena, não é você. Por que você que tá treinando? Tipo assim. A sua mãe já fez algum curso de teatro, assim? Já Não, ela teve nunca vontade? fez nada. Ela é professora. Então, assim, é uma outra vida. uma outra vida, sabe? Professora, museóloga. Então, assim, você vê que... Mas ela tem esse desejo. Quando ela passa o texto comigo, ela se solta. É um momento legal, onde ela brinca de interpretar. Então, isso também foram momentos gostosos da minha infância que eu colecionei com os meus pais, mesmo estando em um momento profissional, sabe? Então, Sim. assim, é uma coisa boa, sabe? E no DPA, tudo acontecia muito rápido. A gente gravava, às vezes, 12, 10 cenas por dia. Então, não dava tempo de ficar muitas horas decorando o texto. Era assim, papum, vamos lá, vamos entrar e vamos falar. Então, eu peguei essa experiência que eu sou muito grata. Eu tenho muita facilidade em decorar o texto rapidamente por conta dessa rapidez que a gente tinha no DPA, essa demanda. Então, assim, cheguei no estúdio, vesti a roupa. Depois que eu vesti a roupa, eu vou direto pra maquiagem fazer a caracterização. Neste momento, todos os atores da cena estão dentro da sala de maquiagem fazendo a caracterização. E é nessa hora que a gente bate o texto. Nessa hora que a gente pega o texto na mão, eu tenho que falar isso. E vamos ver bater. como que o outro que vai trocar com você vai jogar essa fala que você vai receber, né? Exatamente. Agora vamos bater. Tá, pá. A maquiagem ficou pronta direto pro estúdio. Direto pro estúdio a gente microfona batendo o texto. Uhum. Ou conversando alguma coisa sobre o texto. Sim. Chegou na hora, a gente já tá aquecido. Então a gente ensaia uma vez. Esqueci o texto. Vê aqui. Gravou, é aquilo. Gravou, acabou. Próxima. Então, assim, eu tenho essa facilidade que eu adquiri justamente pela experiência de fazer essas batidas rápidas de texto pra série do DPA. Os filmes, todos são um pouco mais detalhados, existe um tempo, o filme é um período de tempo, sabe? Mas a série durou muitos anos, então era sempre pum, 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 pum. Em série, em televisão, não tem muito tempo de você ficar... Vai, refaz isso, vamos fazer de novo. Isso é uma coisa muito Claro que nítida. se aconteceu um erro grave, assim, tipo, trocou uma palavra que não era pra trocar, um nome de um personagem que não era pra trocar, vai mudar toda a E história. acontecia muito no DPA, chamava o personagem, em vez de chamar pelo personagem, em vez de falar Severino, falava Ronaldo. Aí tem que fazer de novo porque eu chamei Severino de Ronaldo. Ou então porque eu chamei o Pipo de Pedro, o Bento de Anderson, aí tem que voltar. Sim. Isso sempre acabava Isso acontecendo. era amiguinha deles, né, ali no off, né? Sim, a gente passava muito tempo Muitas juntos, horas, então a gente criava uma família mesmo. Era eu, o Ronaldo, a Cláudia, a Nicole, que é a Berenice, os meninos. Então a gente tava sempre em convívio. Então era uma coisa assim familiar mesmo. Todos os dias da semana, Todos os dias. Todos os dias da semana. Eu costumava dizer na época que eu passava mais tempo com eles do que com os meus próprios irmãos. Com certeza. Então, assim, eles acabaram virando, né, meus irmãos do trabalho, da vida profissional. Então, a gente tinha esse convívio. Brigava por bobeira, não sei o quê. Depois criança, né? vai começar a cena. Tinha que dar um abraço, né? Aquela coisa de irmãos, agora se abraça. Pede desculpa pro amiguinho. Era assim. E depois continuava, passou e já esquecemos. Então, assim, tinha essa coisa da brincadeira e de estar sempre numa vibe gostosa. Ainda mais quando o Ronaldo tava. O Ronaldo e a Cláudia, eles são uns amores, né? A Carol Futuro, que fazia a Cicinede, a minha mãe. Sempre tem a Miriam, que fazia a mãe do Bento. O seu Tomatini, que era o pai do Pipo, né? O Sávio Mol. A gente sempre marca, né, essas pessoas, porque é sempre uma vibe deliciosa a gravação. Sempre ocorria muito bem, a gente saía sempre feliz, tudo fluía muito rápido. A gravação acabava assim. As cenas acabavam muito rápido, porque tava todo mundo com o texto decorado, tava tudo acontecendo bem e era gostoso de fazer. Então, é isso, é ter a paixão, é ter o amor pelo trabalho, pela rotina da gravação, né?
Sobre a questão da direção, quando sempre foi muito tranquila, você é uma atriz que ouve bem a direção e consegue captar fácil. Como que você lidou com isso assim no começo? Olha, a minha primeira experiência com direção já foi a melhor que eu pude ter com o Wagner de Assis, que, como eu falei, é, assim, um padrinho pra mim, que me ensinou muito do que eu sei e me deu oportunidades que eu sou eternamente grata e sempre fiz muito bem aquilo que ele me demandava, né? Aquilo que ele pedia pra eu fazer. Então, assim, eu acredito que no DPA existia uma coisa da gente estar muito à vontade com o personagem. Então, assim, eu li o roteiro. Inclusive, a Flávia Lynch sempre escreveu muito bem os roteiros de DPA, até porque ela também tinha essa coisa de estar familiarizada ali com os personagens. Mas a gente era os personagens. Então, a gente ainda tinha mais experiência com o que a gente interpretava ainda. Então, se eu achava às vezes que aquilo não estava muito... eu acho que a Sol não falaria isso, ou não agiria dessa forma, eu já reportava a situação ao diretor. Eu já chegava pro diretor, tô achando que não é muito assim, não. E assim, criança. Falando assim, olha, eu não acho que é assim, não. Sabe? Então, assim, eu sempre tive muito à vontade pra conversar com o diretor. Então, eu gosto de conversar com o diretor um pouco antes do projeto, se eu vou fazer um filme, essas coisas. Porque é importante a gente ter essa intimidade pra causar a troca ali na hora da gravação. É óbvio que ele é a palavra final. Você vai falar assim, Lelê, eu acho que não tem nada a ver, é pra ser assim mesmo? A gente vai fazer assim. Sim. Mas, quanto mais à vontade a gente ficar pra ter essa troca, melhor. E nos diretores do DPA era sempre uma delícia. O André foi o primeiro diretor, assim, pra mim, né, de DPA. André Pellens? André. Que já teve aqui também. André já teve aqui. Já? Um amor de pessoa. Ele é um amor, ele é maravilhoso. E a gente era muito amigo deles. A gente... Cotoquinho, eu, Pedro e Anderson. A gente era ele é altão. Ele é altão. E ele deixava a gente muito à vontade no estúdio pra brincar, pra falar o que quisesse. Então, assim, era um espaço de criatividade, era um espaço criativo. A gente podia transformar. E isso deixou o programa mais natural. Eu acho que isso também prende as crianças, né? Porque elas se identificam como crianças também, que brincam em casa e usam a imaginação, porque até então, antes da série comprovar que existia magia e não sei o quê, tudo era só, assim, uma suspeita das crianças. Tipo, a bruxa e não sei o quê, mas o Severino não sabia que existia magia, não sei o quê. Então, assim, era uma coisa que podia ser, para as crianças que assistiam, da imaginação delas também. Elas também podiam brincar que a mãe dela era uma bruxa, que fazia poções e brincar de investigar em casa. Então, sempre teve essa coisa de causar na criança a imaginação para ela brincar de ser detetive também. E o André, ele sempre deixou a gente num espaço muito criativo. Mas a minha experiência de maior tempo foi com a Viviane Jundi, e a Michelle Lavalle. Elas foram as duas diretoras que dirigiram muito tempo as temporadas de DPA. Até a minha saída, elas eram as diretoras de DPA. E a Gigi também dirigiu DPA. Às vezes era a Gigi e a Vivi, a gente brincava. Depois foi a Viviane e a Michelle. E eu sou muito amiga delas até hoje. A Viviane mora atualmente em Portugal e eu fui passar uma temporada na casa dela. Que legal. Foi uma delícia. Ela é maravilhosa, né? Porque ela me deu todo o suporte. Ela foi muito minha amiga. A gente criou um laço realmente muito grande. Ela dirigiu o filme do DPA 2. Então tem essa coisa da gente ir criando um afeto pelas pessoas que estão na produção, pelas pessoas que estão dentro do estúdio com a gente, os câmeras, os diretores, a continuista, o pessoal do figurino que trocava a nossa roupa. Tem que ter uma energia legal com todo mundo, né? Exatamente. Tem que fechar a mandala da equipe toda, mas não só dos atores, né? Ali, né? É um presente, É um presente. E eu acredito mesmo que a gente criou uma equipe muito harmônica, muito gostosa de trabalhar e que tem que ter, a equipe tem
tem que ser muito bem selecionada. A Viviane e a Michelle, elas selecionavam muito bem a equipe, porque tem que saber trabalhar com criança, saber trabalhar com o infantil. Não porque, dá pra acima ser de tudo, paciência. nós éramos crianças. Sim. Não dá pra ser uma equipe sem paciência. Uma equipe que vira e fala, olha, Ai, faz. gente, eu conheço gente que trabalha com criança e fala não tenho assim, nenhuma não coisa. suporto criança. Eu falo, mas você trabalha com festa infantil, meu amor. Exatamente, Como não é que existe você vai fazer isso. a princesa? Como é que a criança vai você ficar? odeia a criança vai chegar... Sério? Eu conheço uma pessoa que trabalha... E odeio, ai, que saco. Ela se veste de princesa e vai na festa. Gente, aí a No criança final puxa... tá lá a princesa fumando um cigarrinho. Ai, que saco. Princesa da depressão. Não dá, cara. Tem que gostar, tem que estar feliz naquele ambiente. Tem que saber lidar com os pais, porque às vezes o pai também acaba se metendo também em área que Vira não... uma situação, às vezes o pai Tem que vai pra saber defender lidar, o filho. E aí vira uma situação, tem que saber conversar com a criança. Então, assim, coletivo, né? É, Lidar exatamente. com o grupo. eu não digo que eu era uma criança fácil no estúdio, porque eu sempre fui muito espoleta, Curiosa. brincalhona. Então, assim, 5 minutos antes de gravar, cadê a Letícia? Letícia tá correndo ali do outro lado do estúdio, brincando de pique-pega com fulano, com não sei o quê. Então, assim, cadê a Letícia? A Letícia não botou a roupa ainda porque tá, não sei o quê, fazendo alguma brincadeira. Então, eu sempre fui muito espoleta. Então, as pessoas tinham que ter, de certa forma, uma paciência comigo pra estar no estúdio com uma criança. Tem que Entendeu? Uma encontrar a criança que tem medida certa, necessidade. né? Exatamente. Também porque não pode deixar rolar solto, assim, a criança fazer o que ela quer, mas também, né? Tem que saber você mediar. Então, na época, como eu era muito criança, eu fazia muita besteira, brincava e tava o tempo todo ali num lugar de diversão, porque era uma coisa que eu amava. Mas depois que entra no estúdio, eu virava uma chave ao profissional. Então, agora a gente vai gravar. E você saber as necessidades da criança. Quero fazer xixi. Então, para a gravação que precisa levar a menina no banheiro. Tô com fome. Providenciar alguma coisa pra ela comer enquanto o lanche não chega. Então, assim, tem que ter esse tipo de noção que não é um adulto. Não é um adulto, tipo assim, segura aí enquanto a gente tá fazendo esse take. Não dá. Não posso segurar. E tem o respeito ao horário. Criança tem o Exato, tempo que dela. respeitar o horário. Então, assim, por lei, a criança só pode trabalhar 6 horas. Não pode passar desse horário porque a criança fica desgastada. No dia seguinte, ela tem que ir pra aula no colégio. E como é que era lidar com provas e... Você estudava no estúdio? Não, quase nunca eu estudava no estúdio. Eu estudava geralmente assim. Era uma técnica que a minha mãe me ensinou que me ajudou muito na época. Então eu chegava do colégio, eu tinha assim pouco tempo, mas o tempo que eu tinha eu fazia o quê? Abria o meu livro e eu revia e estudava, fixava tudo que eu aprendi naquele dia. Então, se eu tive aula de geografia e aula de matemática, o dever de casa, que é pra semana que vem, eu já faço agora. Faço agora o dever, vejo se eu entendi tudo, vejo se eu captei as coisas, porque quando chegava na véspera da prova, eu já tinha isso um pouco mais fixado na cabeça. Então, assim, era realmente difícil. Eu fiz professora particular durante um tempo, mas a minha mãe sempre me ensinou muito. A minha mãe sabe muito sobre letras. Então, ela me ensinou português, ela é matemática, professora também, português, história, geografia, sim. E o meu pai foi professor de matemática. Ai, antes que de- maravilha! É exatas e as humanas mesmo. E aí eu tinha exatas do meu lado, humanas do outro lado, porque o meu pai, antes de entrar pra advocacia, né, ele é advogado hoje em dia, ele foi muitos anos professor de matemática. E aí me ensinava matemática, física, química, tudo era com ele. E português, geografia e história era com ela. Então eu sempre tive suporte deles. O que eles não sabiam, meus irmãos me ajudavam. Preciso de ajuda pra fazer um projeto, tal, Como é que é? Maquete. Nunca tinha tempo de fazer maquete, né? Aí os meus irmãos me ajudavam. Chegava de noite cansada, eles me estimulavam. Vamos lá, Lelê, vamos fazer a maquete. Vamos, a gente te ajuda. Então eu sempre tive esse suporte familiar. Então
os projetos escolares, as provas, tudo, eu tinha eles do meu lado para me ajudar. Então, eu chegava às vezes cansada, estudava, só fazia o dever de casa, estudava um pouquinho e deitava. Mas aí, quando chegava do colégio, eu repassava o que eu aprendi no dia. No colégio, você tinha que prestar muita atenção na aula, Sim. né? Pra poder já facilitar seu andamento Sim. de estudo. Sim. Eu não era, assim, a aluna mais exemplar. Eu confesso que eu era meio avoada, como eu falei. Na infância, sempre fui muito espoleta. Então, eu brincava, virava pro lado, conversava. Mas eu tive também muito suporte do meu colégio na época. Uhum. Eu tive ajuda dos meus professores. Se eu tivesse com dúvida, eles me ajudavam. Ou então, se eu não prestei atenção muito no dia, o meu professor virava pra mim e falou: você não prestou atenção muito nisso, não. Você ficou meio avoado. Então, na semana que vem, você vai ter que pegar o conteúdo. Então, eu tive também muita ajuda. E aí você, então, saiu do filme, que também foi o filme, teve uma repercussão bem grande no Brasil, né? E entrou no DPA. E quando você começou a fazer outros trabalhos? Você conseguiu fazer algum outro trabalho com o DPA ainda? Ou você não tinha nem tempo pra respirar, né? Eu acho que na época eu fiquei muito presa ao DPA. Não presa no sentido ruim, eu amava os projetos que eu fazia, mas era uma questão de tempo mesmo, porque eu fiz, acho que 4 ou 5 anos só das temporadas. Foram quantas temporadas? E eu acho que eu fiz 8 temporadas. É muita coisa. É muita coisa. Eu fiz 8 temporadas. Eu entrei na temporada 8, saí na temporada 14. Foram 8 temporadas. Então, tem isso. Ocupou muito tempo da minha vida. Mas nesse meio tempo, a gente fez filme de DPA, fez o filme 1, fez o filme 2 e fez o filme 3. Que foi. Caramba, vocês ainda viajaram, né? Viajamos. No filme 2, dirigido pela Viviane, a gente foi pra Itália. No filme 3, que foi dirigido pelo Mauro Lima, fomos pro Ushuaia, na neve, lá na Argentina. Ai, então foi uma delícia. Então eu já conhecia a neve antes, quando eu era muito criancinha, tinha 6 anos, eu fui pra Bariloche. Mas aí foi a minha memória mais recente da neve. Foi gravar num lugar, em outro país. Uhum. Foi uma experiência muito diferente, até porque você não consegue trazer sempre a equipe toda do Brasil. É bem seletiva, né? Exatamente. Você seleciona os membros mais, assim... fundamentais. E lá você monta uma equipe dos moradores, das pessoas que vivem naquele país. Então eu conheci muita galera de lá. Na Itália, nossa, a equipe da Itália era muito legal. Eles eram muito divertidos, muito festivos. Todo final de gravação saía pra restaurante pra comer. Então, assim, é uma delícia viajar trabalhando. É uma delícia, Nossa. é uma delícia. Foi muito gostoso mesmo. Então vocês fizeram várias produções, só que dentro do DPA nesse período, né? Foi série, filmes. Exatamente. Filmes, né? A peça veio depois do DPA, A né? peça do DPA veio uns aninhos depois, um pouco antes da pandemia. Já era outro elenco. Não, eu fiz. A gente fez sobre a segunda geração. Mas já tinha uma terceira geração rodando, que ainda não tinha estreado, mas que eles estavam gravando na época. E a gente foi a segunda geração que apareceu na peça do DPA. E aí que eu conheci a Martina, que a gente virou muito amigas. E foi delicioso trabalhar com ela. Ela é maravilhosa. Eu aprendi muito com ela. Ela é uma baita atriz do teatro, assim, do ramo do teatro, porque eu não tinha muita experiência com teatro. Eu só tinha experiência com TV, no audiovisual mesmo. E ela foi uma inspiração, uma referência na época, pra eu aprender a me soltar no palco e saber onde me posicionar, como eu consigo... Porque na câmera, no estúdio, você tá muito diretamente fazendo as coisas, mesmo que não olhando, fazendo as coisas pra câmera te ver. Mas no teatro, eu preciso atingir a pessoa dessa pontinha da plateia até a pessoa dessa pontinha, até quem tá lá atrás. A senhora velhinha, né, que fica lá na última fileira. A velhinha surda da última fileira tem que ouvir. Uma coisa assim sobre projetar a voz, tem sim. Uhum. Mas, então, na época, ela foi muito inspiradora pra mim. Você chegou a fazer também na pandemia, quando foram nos carros? Fomos. A gente tava no meio da temporada da peça, e aí quando surgiu a pandemia. E a gente parou, né? Começou o lockdown e não sei o que, uma doideira e um medo, o que vai acontecer, uma incerteza sobre o futuro. Depois que
a poeira baixou, começaram a cair os resultados, essas coisas, a gente começou a fazer com toda a segurança, todo final de semana a gente fazia teste, tá? A gente começou a turnê da peça novamente, só que em vez de ter aglomeração de pessoas no teatro, a gente fazia num drive-in. Então, era num carro. As pessoas ficavam no carro. As pessoas batiam palma com farol, né? Os farol, a buzina. buzina. Então, assim... Eu me emocionei muito. Eu não trabalhei fazendo como atriz espetáculo de drive-in, mas eu trabalhei numa produção de um festival que acontece lá em Angra, o Fita, não sei se você conhece. Conheço. É um festival grande. E eu apresentava, né, esse festival. E, cara, só de lembrar, assim, ver aqueles carros, todo mundo ali, sabe? Tipo, vibrando, tentando demonstrar como que elas estavam se sentindo, mesmo que dentro do carro. Apoiando, de certa forma, né? Porque apoiar o ramo artístico naquela época era muito difícil. Ainda mais o público infantil. Ninguém queria expor as suas crianças lá pra fora pra ir pro teatro. Exato. Tinha que ficar em casa. Só que as crianças começaram a se depreciar. Porque não viam os amigos, só ficavam na internet. Os pais começaram a entender o problema, começaram a problematizar o uso da internet, da TV o dia inteiro, de ficar de frente pro celular o dia inteiro. Como essa tecnologia influenciou eles, porque eles não tinham mais o que fazer, ficavam entediados em casa, e aí começou a internet, o vídeo. Então, quando a gente chegou com a peça do DPA em drive-in, eles falaram, nossa, foi a oportunidade de levar as crianças pra sair, pra brincar. Lotamos muitas. A gente fazia, por exemplo, em garagem de aeroporto, que é bem grande. Aí a gente montava um palco enorme. Tinha umas câmeras que apareciam nos telões pra quem tava nos carros lá de trás verem a gente. Também. A gente usava um microfone. E aí todo o som da peça, microfone, efeito especial, música, ficava tudo sincronizado no rádio. Aí as pessoas chegavam, se posicionavam, ligavam, sincronizavam a rádio. Que legal. E podiam ouvir do carro delas direitinho. Então era assim, foi muito, muito legal. Foi muito divertido. Foi uma experiência incrível. E foi gostoso pra gente. Era delicioso saber que a gente estava levando esperança, levando diversão, distração naquele momento tão terrível para as crianças, para as famílias. Eu fiquei muito grata com a época que a gente fez de drive-in, a temporada de DPA. Só que depois que a nossa febre do DPA passou, eu fiquei mais disponível para outros trabalhos, para fazer outras coisas. Eu fiz série, fiz novela, participação em novela. E como que foi? A despedida, né? A despedida, caraca, a gente teve uma transmissão aqui. Todo mundo pergunta sobre a despedida do DPA, porque é uma trajetória família, né? de muita conexão. Exatamente, uma trajetória de muita conexão, muito familiar. E se despedir daquilo tudo é um baque, né? Então, tudo começou, na minha cabeça, tudo começou com a despedida do Anderson, que era o Bento. Ele era o menino mais velho do nosso trio de detetive, junto com a Nicole, que é a Berenice, ela é a mais nova. E da nossa geração, ele era o mais velho. Então, ele foi o que saiu primeiro. E aí saiu, o Bento foi um baque pra gente, pra mim. E aí entrou o Samuel. Foi a terceira geração da Capa Amarela. A gente fez uma ou duas, não me lembro exatamente, temporadas que foi eu, o Pedro e o Samuca, que era a terceira geração. Então foi meio duas gerações, foi meio segunda geração, meio terceira geração. E eu pude ensinar e passar pro Samuel muito do que eu aprendi com a minha experiência no DPA e que com o tempo ele adquiriu, óbvio. Mas foi legal ser, de certa forma, tutora dele e iniciar ele nessa vida, né? Então eu tenho muito isso na minha memória, assim, afetiva, foi de ter iniciado o Samuel nessa trajetória e ter me despedido do Anderson, depois me despedi do Pedro e eu fui a última a sair. E a saída, eu acredito que hoje em dia, assim, eu tenho ela muito bem, como é que eu posso dizer? Resolvida na minha cabeça. Obrigada. A palavra é essa. Porque é, de certa forma, uma dor você se despedir de tantas coisas lindas que você viveu, mas você ter também, como na época eu tive, a consciência
de que o seu momento foi lindo, foi incrível e passou. Foi uma fase, né? Foi uma fase linda, foi uma fase incrível que me proporcionou coisas imensas que passou. Eu cresci, então eu já não cabia mais às crianças dar aquele tipo de informação, de diversão. Então, assim, era também sobre... Eu fui criança no DPA, eu iniciei no DPA sendo uma criança e saí como uma pré-adolescente, adolescente. Então agora era a minha vez de dar espaço para outras crianças entrarem e terem a mesma vivência, ou melhor ainda do que eu tive, e trazerem para a nova geração de crianças, porque as crianças iam crescendo junto com a gente. A gente saiu, as crianças deixaram de assistir DPA, porque tem uma idade que já não quer mais. E aí entram novas crianças espectadoras e novas crianças atores. Novas capas, né? Novos... Sim, E entram uma nova geração. É uma coisa cíclica, e aí né? Exatamente, aí é um ciclo, vão crescendo com eles. Aí eles se desinteressam por DPA, eles também se desinteressam, às vezes, pelo conteúdo infantil, vão ser atores de cinema, novela, e fazer dramaturgia, ou ir para outros ramos, e uma nova geração de crianças começa a se interessar pelo conteúdo e assim por diante. Então, eu tive muita consciência e fiquei muito orgulhosa do trabalho que eu fiz, de ter marcado aquela geração, de ter feito um bom trabalho, e foi a hora de me despedir e de me abrir para novas experiências, para as experiências mais maduras, experiências mais adultas, iniciar a minha adolescência, meu processo de mudança. Então, assim, na época eu chorei muito. Ai, deve ser um rasgo, Gente, toda né? peça que eu termino, eu choro, eu fico me sentindo mal, porque eu vou ter que, né, aquele laço ali de semana de ensaio, e eu fico, vou ter que dar tchau pro personagem. Eu sempre choro, no primeiro dia e no último. Sempre. Porque muita emoção. é como se eu estivesse dando tchau pra aquele personagem que fez parte de mim Imagina naquele 6 momento. anos. Imagina 6 anos, você crescer com as pessoas ali no estúdio, né? É muito louco, né? Pessoas que nunca saíram da produção, que me viram crescer, sabe? A camareira que vestiu a minha primeira capa, vestiu minha última capa. Ai, gente, é muita emoção. É muito, né? E acompanhar todos os aniversários, né? Que a gente passava dentro do estúdio. Sério? E aí chegava um bolinho no meio da gravação, a gente cantava parabéns. Era uma delícia. São todos os momentos que a gente vê eles viram a gente crescer. Todos os aniversários dela, o tema foi DPA, gente. Ela viveu aquilo ali de verdade, no estúdio de verdade. A gente sempre fazia uma festa surpresa, assim. A gente brincava que era surpresa, mas não era surpresa, porque todo ano tinha festa surpresa. Então a gente sabia que a gente ia ganhar uma festa. Qual vai ser a surpresa de hoje? DPA. Exatamente. Então, a minha mãe, ela já fez aniversário pra mim, assim. Vamos ali comprar alguma coisa pra lanchar na hora do lanche da gravação. Tava todo mundo lá do outro lado do estúdio, esperando com bolo, cenário, sabe? Ou então, acabou o dia da gravação, era meu aniversário, acabou o dia de gravação, a gente indo pro carro, pro motorista que ia me deixar em casa, tinha uma limusine rosa, com glitter, todas as minhas amigas lá dentro. Bem perua. Eu surtava, sempre tinha um jeito de transformar o aniversário, né? Mas era delicioso. Então, foi uma coisa assim que a gente construiu, umas raízes que a gente criou, que a gente se desprendeu. Eu me desprendi, assim, Terapia, digo pela minha terapia? pela minha experiência. Terapia, alguém. Terapeuta. Eu tive que fazer um todo tratamento trabalho. psicológico muito. Assim, eu, graças a Deus, me despedi com muito orgulho do DPA, com muito orgulho do meu trabalho, das pessoas que eu conheci, que eu criei laços, que até hoje eu tenho. Não me despedi dessas pessoas, de certa forma. Eu vou trabalhar, às vezes, num filme e encontro uma pessoa que fez DPA comigo. Isso é muito legal. Muito, né? Isso é muito legal. Caramba, te vi pequenininha, fiz lá suas primeiras temporadas e agora tá fazendo aí um filme adulto. Isso é muito, muito divertido. Não, é muito com certeza. gratificante. E como que você lidava em ser uma criança e andar na rua e ser reconhecida, ou na escola, lidar com os amiguinhos, né, que eram fãs do produto que você fazia também? Olha, no colégio, eu sempre fui Letícia.
nunca fui Sol, sempre fui Lelê. Meus amigos nunca teve assim, aquela coisa do assédio dos meus amigos. Eles eram muito curiosos. Então, assim, depois que estreou, que bombou o DPA, meus amigos assim, cara, mas como é que é isso? Como é que grava aquilo? Como é que faz pra Dona Berta se mexer naquele quadro? Como é que funcionam as magias? E aí, eu adorava conversar com os meus amigos, explicar como é que funcionava. Depois que eu fiquei um pouco maior, tava assim, no 8º, 9º ano, as crianças do 5º, 6º ano, às vezes, vinham falar comigo, pediam uma foto, queriam saber como é que era. Mas eu sempre, como eu cresci naquele colégio, fiquei 14 anos naquele colégio, eu sempre era Lelê, então, assim, desde criança, pelos funcionários. Então, sempre teve isso. Lelê trabalha com televisão, Lelê é atriz, mas não tinha a Sol, era sempre a Letícia. Então, eu nunca tive muito assédio dos meus amigos. Mas na rua, é claro que eu era reconhecida pelas crianças, aí parava pra tirar foto. Eu, particularmente, sempre gostei de receber carinho, ainda mais do público infantil, né? É uma delícia. Receber carinho das crianças e dar também, sabe? Dar carinho, dar suporte. Então, a gente, às vezes, recebia crianças doentes. A gente fazia alguns eventos, assim, em hospital. Ia lá falar com as crianças, dizer que vai dar tudo certo, que elas vão melhorar. E dava brinquedos de DPA, tirava foto. Era doar esperança, sabe? Dar esperança, dar amor para as crianças. Então, parava no shopping, uma criança já vinha correndo, me abraçava, eu abraçava ela de volta, perguntava como ela tava. Sempre que elas vinham pra mim, diziam, é meu aniversário. Eu começava, parabéns, no meio do shopping. Sempre tinha assim, porque é gostoso receber o carinho puro das crianças e é gostoso dar também, elas se sentirem abraçadas pela pessoa que ela tanto se inspira, né? Então, você tá ali com uma pessoa que você vê como ídola, que você vê como é legal, e aí a pessoa desdenhar de você não é maneiro. Não é. E as crianças é uma experiência triste, almoçam, frustrante. jantam, lancham, assistindo DPA. Exatamente, elas são fissuradas, então é frustrante você não receber carinho de alguém que você vê tanto, que você gosta tanto do trabalho. Então eu sempre fiz questão de estar ali e de doar, fazer essa troca, né? A gente ganha amor, a gente dá amor. Então eu sempre gostei muito, sempre amei fui separada pra tirar foto, pra conversar. Porque o reconhecimento é impossível a gente entender, compreender quando alguém fala que não gosta. Porque assim, cara, é o reconhecimento do seu você trabalho. buscou, ao invés de trabalhos normais, você receber parabéns de uma pessoa que é seu chefe, você tá recebendo o reconhecimento do público que é pra quem você tá produzindo aquilo. Exatamente. O público é o seu retorno. Se Exatamente. você, por exemplo, um cantor, um blogueiro, sem o público ele não é ninguém. Não. Sem as pessoas que amam ele, sem as pessoas que seguem, que acompanham, ele não é nada. Só o resultado. Ai, gente, eu sou uma manteiga derretida. Semana agora, uma amiga minha filmou ela mostrando numa sala de aula o Godot sendo exibido pros alunos. Muito lindo, foi muito legal. Gente, a gente tá falando coisas tão importantes aqui que estão exibindo nas escolas. Olha só que coisa bacana, muito sabe? Bom. Legal. Então isso pra mim é um retorno com certeza. A gente o programa vira inspiração. Sim. E aí eu vejo, assim, você saiu dessa trajetória, porque, assim, a gente tá falando tanto de DPA, porque o DPA tá misturado com a sua vida, é impossível a gente não... misturou muitos anos, não tem como não falar. E aí quando você sai desse processo de despedida do DPA, você recebe algumas propostas de trabalho. E aí, como foi essa desvinculação? E você fez um trabalho que você falou que ainda não estreou, mas já tem uns anos aí que você fez e que realmente foi impactante, diferente de tudo que você já tinha feito. Sim. Conta um pouquinho, então. Na época que eu saí do DPA e iniciei, eu tive 2 processos. Um era me desprender dos trejeitos da Sol, da personagem. Isso porque eu sempre fui muito parecida com a Sol. Eu botei, desde criança, né, muito de mim na personagem. Então, às vezes, como eu tava 24 horas sendo a Sol, em evento, em shopping, e não sei o quê, e na gravação, então, às vezes eu era Sol 24 horas. Então, depois que eu saí, eu fiz um processo, assim, pra me descobrir. Mas essa é a Sol. Agora, quem é a Letícia?
Quem é você? Você não precisa mais agir dessa forma. Você não é mais a Sol, você é a Lelê. Então, eu tive todo um processo para me desprender dos trejeitos que, às vezes, nem eu mesma queria mais ter da personagem em mim. Então, eu tive esse processo de me despedir, não só de me despedir do DPA, mas foi me despedir da Sol. Deixar ela ir. Pra também isso não começar a interferir nos personagens que eu iria fazer daqui pra frente, que não seriam nada parecidos com isso, porque programa infantil é programa infantil e é muito diferente de programa, né, infanto-juvenil ou adulto. E é até bom você fazer uma coisa totalmente diferente mesmo, justamente pra você desvincular e falar, olha, aqui é outra produção, outro trabalho, é outra... Exatamente. Tudo, né? O meu processo depois de despedida, assim, de mim mesma, da personagem, foi como é que eu vou fazer para as pessoas não me verem mais como a menina que faz a Sol, a Letícia Braga, a Sol, mas como a Letícia Braga, a atriz. Como a menina que tem outros projetos, uma atriz que tem outros trabalhos de sucesso, não só o DPA. Não queria ser marcada como DPA para sempre. Eu quero ser vista como Letícia Braga, atriz. E esse processo começou nos filmes e nas séries, nos projetos que eu fui fazendo daqui para frente, como trabalhando personagens que não seriam infantis. Então, esse filme que eu fiz é um filme, assim, infanto-juvenil, é livre para todas as idades, crianças também podem ver, mas eu me desconectei completamente do quesito personagem infantil, do quesito Sol, para o quesito atriz e me aprofundei numa personagem completamente diferente. E foi um processo maravilhoso que eu vivi ao lado da Viviane Jundi. Foi a mesma diretora de DPA. Então ela me ajudou, como ela me viu muitos anos como Sol, ela me ajudou a sair desse mundo e entrar num mundo completamente novo. Um desafio também pra direção, né? Foi um baita desafio pra direção, porque eu me desprendi completamente pra assim, você tem uma noção da proporção da personagem, né? Então eu fazia uma menina com leucemia, ela tinha o sonho de ser jogadora de futebol, ela tem o sonho de ser jogadora de futebol, só que ela descobre a leucemia no meio do caminho, então fala sobre esse trajeto do tratamento e de seguir o sonho, né? E como a família, os amigos acompanham isso. Tem um menino da sala dela que ela não gosta, que ela briga, mas aí depois ele começa a apoiar ela no tratamento. Então tem essa situação. Eu raspei minha cabeça pra fazer. Nossa. Então foi um processo assim também de... Então realmente foi o... Ah, eu lembro de você com o cabelo curtinho, então foi por causa desse... Foi por causa disso. Eu fiquei carequíssima, tipo assim, na Gillette. Eu passava espuma de barbear na cabeça. Já vem a música da Carol, da Carolina Dickman. Sim, todo mundo brincou com essa situação da Carolina pra mim. Então, faça igual a Carolina Dickman. Mas como a gente não queria pesar a história que já era pesada, eu e a Vivi, a gente trabalhou pra tentar deixar aquilo o mais natural e esperançoso possível, mais gostoso de assistir, pra não ficar aquela depressão, pra ter uma coisa assim diferente. Já é tão pesado. E você já tirar é um o tema cabelo, difícil. e você tirar o cabelo, eu acho que abre uma coisa mesmo de tipo assim, aqui é uma nova era. Né? Exatamente. E nada foi combinado também, né? Não, nada Assim, foi. você não sabia que você ia pegar esse personagem que exatamente. ia te tipo despir assim, totalmente da Sol, né? sim, completamente. Loucura, né? Que me Não é assim, transformou, vou me descolorir o cabelo, vou Não, meu. botar um... Tchau, foi tchau mesmo. Foi tchau. com tudo. Na época eu fiz, depois do DPA, eu aproveitei, porque a gente não podia mexer no cabelo, não podia mexer em nada. Então eu aproveitei pra fazer várias transformações. Então eu tinha um cabelo bem grande aqui e eu fiquei loira, completamente loira. Depois eu fiquei mais loira ainda, tipo quase um platinado. E Madonna. aí pintei tudo de marrom, na minha cor natural mesmo, castanho, não sei exatamente qual é a minha cor, mas assim, a cor mais natural que eu tinha. Fiz um processinho do filme, na hora que chegou a parte do tratamento, raspei tudo. Foi ao vivo? Foi ao vivo, quer dizer, foi gravado? Foi uma gravado. cena, Foi do... uma cena, assim, calculada, gravado, assim, no cálculo. E depois que acabava, já cortava pro cabelo dela todo raspado. Então, a gente fez isso também por trás. Eu tenho vídeo. Foi uma experiência libertadora, maravilhosa. Eu recomendo a todas as mulheres, assim, cabelo cresce. Então, raspe a sua cabeça. Tenha essa experiência, tenha essa vivência. Porque, assim, foi muito importante pra mim.
me fez muito bem. E a sensação, assim, de você não sentir calor, porque o vento passa na sua cabeça. Tomar banho e sentir de verdade, sabe? A água escorrendo, batendo na cabeça e escorrendo. É uma delícia. É Nossa, muito legal, é loucura. transformador. Assim, é um trabalho de autoestima muito legal também, você saber como é que você se sente bonita naquela situação, porque para muitas mulheres, inclusive para mim hoje em dia, o cabelo é uma coisa assim, faz parte né? exatamente, é essencial, faz parte do meu visual. Então, pra mim, hoje em dia, o meu cabelo, eu gosto de estar com o cabelo bonito, gosto de estar com o cabelo arrumado. Na época eu não tinha cabelo, aí fazia como? Então, teve esse processo todo, essa situação toda que eu vivi e eu me amava, me achava incrível de careca, eu adorava. Todos os meus amigos queriam passar a mão na minha cabeça. Era maravilhoso. Então, assim, me diverti muito e tive todo o suporte emocional também da minha família e da Viviane, Você né? tava lidando com um personagem também bem denso, né? Sim. Então você tinha que entender como que é essa Como é que a situação, gente esse lugar. contornava a coisa pra não ficar aquela coisa, como eu falei, depressiva, triste? Como Muito é que a gente pesado, né? contornava? Porque é assim pra entrar Porque nesse a lugar. gente acha que, assim, a pessoa quando passa por uma doença tão pesada como essa, a gente tem esse estigma de que é só tristeza a vida da pessoa, Pois né? é. Mas não, E é uma pessoa normal, que ela precisa lutar com a doença, que é uma parte pesada, mas tem toda uma vida também. Tem um estudo, tem a família, né? Deve ter sido um estudo bem grande de personagem pra você, né? Foi, eu fiz um baita laboratório, eu fiz 2... Eu fui primeiro tentar lembrar o nome. O Inca? Santa Casa. Ah, Eu fui primeiro a Santa Casa, né? Lá em... Acho que foi Santos. Acho que é em Santos, né? Em São Paulo. Em São Paulo, Também não não sei, sei. porque aqui no Rio é o instituto mais... Eu fui importante é o a Santa Casa e conheci as crianças que passam por esse processo de cura do câncer, de tratamento do câncer. Conversei com todas elas, inclusive algumas eram fãs de DPA, então fui, abracei, tirei foto. Mas para fazer um pouco mais também desse laboratório, eu fui em outros centros de tratamento de câncer aqui no Rio para conhecer também. Então eu tive todo um processo de estudo e de pesquisa nessa transformação da personagem, porque a gente tem que lembrar também que era uma menina de 14 anos. Então tem a coisa do olhar infantil, tem que levar também para o olhar infantil, para o olhar pré-adolescente, infanto-juvenil, deixar num olhar divertido, esperançoso, bonito, não trazer para aquela depressão, para aquela coisa triste, porque todo mundo falou, você vai ter a sua cena Carolina Dickman, só que a cena da Carolina Dickman é simplesmente estrondosa de triste, né? Muito, e ela aos prantos enquanto raspava. Na minha cena não foi uma cena assim, porque a Fernanda Rodrigues faz a minha mãe no filme, a gente raspa juntas, tipo assim, ela raspa a minha cabeça, aí a gente criou muito na preparação de elenco, essa conexão, ela é um amor, adoro ela, até hoje eu considero ela meio minha mãe, assim, porque ela cuida de mim, sabe? Então, na época, teve aquela coisa da conexão e a gente raspar juntas. E eu chorava, mas a gente brincava. Depois, a menina que faz a minha irmã mais nova, ela chega durante a cena e fala que eu tô ficando linda. E então, tem essa coisa da brincadeira, de não deixar o filme melancólico. Foi uma experiência incrível, assim, impecável, que eu tô doida pra assistir mais, né? Tem que sair primeiro. Estamos torcendo pra esse momento, pra esse projeto sair logo, pra gente Também. ver, ficamos curiosas aqui. E aí teve o seu último filme que você fez agora. O Nosso Lar 2. E conta um pouquinho pra gente Ai, como gente, foi. eu tenho muito orgulho desse filme. Foi meu terceiro trabalho com o Wagner, né? Que fez o meu primeiro filme. Depois a gente fez Kardec juntos. E agora é Nosso Lar 2. Eu sempre acho o set do Wagner, set de gravação dele, o mais gostoso que eu já trabalhei. O mais harmonioso, mais Leve, né? leve. Ele deixa tudo de forma muito leve. Então, ele trabalha muito com isso. A gente faz um trabalho espiritual para que os desencarnados que circulam
a gravação, porque, de certa forma, a gente tá atraindo. A gente tá chamando atenção para que as pessoas conheçam essa gente que fala, que não tá viva, não é carne e osso, mas que fala, que são representadas. Então, isso atrai os espíritos. Então, tem essa coisa de atrair os espíritos bons, as vibrações boas. Foi um set delicioso. E eu amei fazer a personagem. Na verdade, vou contar uma brincadeira aqui pra vocês. Eu tava careca na época. Meu cabelo tava crescendo ainda por causa do filme que eu fiz. E a gente ficou naquela coisa, como é que vai botar num filme de época uma menina com cabelo desse? Não tem como. É verdade. E aí eu vesti uma peruca pra fazer. Então no filme eu estou de peruca. Foi toda uma peruca super tecnológica. Então a gente passava um gel no meu cotoquinho de cabelo. Tinha só um capinzinho assim, sabe? Então eu passava um gel pra deixar bem colado. Botava a peruca e fazia assim o cabelo, encaixava, tipo uma colado. lace, Não podia né? se mexer muito. Era tipo uma lace, assim. Não podia se mexer muito pra deixar bem certinho pra ficar o mais natural possível, né? E eu achei que o resultado ficou ótimo, ficou muito bom. E foi delicioso trabalhar com a Juliana, que faz a minha mãe. A Maria Volpe, ela faz a minha irmã mais nova. E existe, né, a cena, numa conexão entre nós duas, em que ela salva a minha vida. Então, assim, tem essa coisa da gente criar laços com quem a gente contracena. E eu criei muitos laços com eles. Ai, que lindo. Foi muito bom. Eu tenho muito orgulho desse filme. Quem ainda não viu, assistam, porque é lindo. Não é sobre só pra quem conhece a religião espiritista, só pra quem conhece o espiritismo, só pra quem segue essa religião. Não, é um filme Pra com uma família, história né? divertida, pra família. É um filme com um final feliz. A gente precisa de histórias felizes. Precisa Então, assistir assim, filme brasileiro, filme A nacional. gente precisa Filme apoiar o nacional, cinema nacional pelo amor de Deus, brasileiro. gente. Então, é sobre também apoiar o cinema nacional, apoiar a nossa rede de cultura, de arte, né? Os nossos trabalhos brasileiros. Com certeza. E assistir uma história feliz, uma história gostosa, que você ri, que você chora, que você sai com uma gota de esperança no peito, sabe? É lindo, sobre é lindo, isso. gente. É lindo. Vocês têm que ver, é lindo. Ainda tem em alguns cinemas, eu acho. Ainda tá passando em e alguns vai- cinemas, e vai mas tem que procurar. E vai pro streaming, com certeza. Eu quero assistir também. E vamos assistir. Vale a pena. Minha mãe assistiu 2 vezes. Acho que 2 ou 3 vezes. Minha mãe é super fã. E aí, quais os projetos futuros? Assim, conta um pouquinho, você tá estudando, assim, a importância dessa, acho que o imaginário coletivo também acha que a atriz não precisa, depois que tem uma certa carreira, não precisa mais estudar, que tá tudo bem, que você sabe de tudo. Tem muita É, gente. Não, gente, a Lelê tá na pra que faculdade, estudar? tá estudando. Tem muita gente que pensa assim. Muita, Só né? que assim, eu tenho consciência da minha experiência como atriz, de tudo que eu vivi, tudo que eu sei, que eu aprendo até hoje no set de gravação, mas a gente tá sempre em processo de aprendizagem. Então eu falei, eu não vou, agora que eu sou maior de idade, eu não vou trabalhar sem um diploma. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou formada naquilo que eu faço. Eu Até tenho pra que se estudo como alguém atriz. falar alguma coisa, você fala, não, mas aqui, ó, eu tenho Mas formação. eu sei do que eu tô fazendo, eu sei do que eu tô falando, exatamente. Eu tenho Porque formação, tem eu gente que estudei. já tem um preconceito de falar assim, mas ela cresceu dentro do estúdio, então ela não faz isso, ela não estuda. Ela aprendeu exatamente. fazendo. Ou Não. então gente que já tem muitos anos de carreira e pensa que não precisa estudar. Mas não é assim. Ainda mais Exato. nós atores, assim, nós atrizes precisamos estar o tempo inteiro com a cabeça... Porque a gente trabalha com a criatividade. Exatamente. A gente tem que estudar muito, a gente Se tem que reinventando, assistir a gente tem que muito. estar o tempo inteiro se reinventando. Então, eu queria saber muito sobre teatro. Eu queria explorar esse lado que eu explorei muito pouco na minha vida. E queria me aprimorar. Queria me aprimorar Aham. nas artes cênicas, na arte de atuar. Então, eu entrei para minha faculdade, eu faço artes cênicas e bacharel em teatro. E desde o primeiro período, eu já me identifiquei muito com a minha turma, com a minha galera, com os meus amigos. Eu tenho, assim, muitos amigos de lá. E amigos que vão puxando amigos de outro curso
Então, eu fiz outros cursos por causa de um amigo meu que é da faculdade. Cara, e assim, é a gente muito cria legal. uma família. É muito legal, é muito legal. Tá sendo uma experiência incrível. Eu já tô no meu 3º período e vou pra minha 2ª prática de montagem, que é uma peça. E quando tiver montagem, você me avisa que eu tô aqui do lado, gente. Pode Que ela ser. faz a Cal e eu sou formada na Cal também. Então eu tenho um carinho muito grande por essa faculdade também. Eu então. amo. E ela arrasou E na eu vou chamar última vocês pra prática. verem. Não, com certeza. Nós vamos estar lá. Pode chamar. E o que você pensa, assim, pros próximos passos, assim, você como atriz, o que você pensa em alguma coisa de trabalhar fora do Brasil, de fazer algum curso fora do Brasil? Você tem esse pensamento? Olha, eu tenho muito essa intenção. Eu gostaria de trabalhar fora do Brasil, eu tenho outros objetivos internacionais, mas agora as minhas prioridades são me formar na faculdade, quem sabe fazer talvez uma pós-graduação em audiovisual, em cinema, alguma coisa que foque mais no meu objetivo, porque eu amo todas as artes, mas o cinema é a que toca meu coração, é a que eu mais amo, é onde eu quero seguir para sempre. Então, eu gostaria de me aprimorar ainda mais no meu quesito do cinema. E, quem sabe depois, ir estudar lá fora, né? Talvez essa pós-graduação ou esse curso pode ser lá, né? Talvez tentar fazer um intercâmbio. Eu não sei, tô vivendo. Lelê é nova, né? Eu acabei de entrar pra faculdade, É. tô vivendo, o mundo é novo, cheio de experiências, então eu ainda quero trabalhar muito com cinema nacional antes de migrar pra lá, entendeu? Porque tem muitos atores que vão pra lá e esquecem completamente da crise cultural que vive no Brasil, que existe no Brasil. Então eu não quero largar esse tipo de causa que vive aqui. E trazer, né, levar pra lá o nome do Brasil, o nome dos atores brasileiros, sabe? O talento dessas pessoas, que precisam ser reconhecido também internacionalmente. Porque todo mundo fala de Estados Unidos, de Europa, de séries, sei lá onde, mas e os brasileiros que não conhecem os próprios projetos nacionais? Tá o Oscar aí pra falar sobre isso, né? Porque agora que estão começando a abrir, sair um pouquinho, né, dos Estados Unidos, agora estão começando. Exatamente. Mas Ver que existe, mas ainda ainda tá. foca. Ainda é o foco, Ainda né? é. Quando falam que quer ser atores, já pensam em ir para os Estados Unidos fazer coisa lá, sabe? Sim. Eu gosto de estar aqui, de trabalhar aqui, de apoiar o cinema nacional, mas eu tenho também o sonho e a vontade de ir para lá. Só que E que o tô deixando produto a maré me brasileiro levar. É isso aí. e que o produto brasileiro seja visto lá fora. Lá fora também, exatamente. Mas eu acho que primeiro os brasileiros têm que notar o próprio talento, a própria cultura. E aí fazer com que o mundo externo também enxergue o Brasil como uma potência cultural. Sim. Ai, Lelê, muito obrigada. Ai, eu tô muito feliz. Obrigada, de te ter gente. aqui. Vocês gostaram? Eu falei direito. É minha primeira vez que fiquei nervosa. Nossa, você eu acho falou que falei super demais até. Foi ótimo, porque a gente, quando chega aqui, a gente realmente debate muito papo, a hora Vai voa. flutuando. A hora voa, a gente teria muito papo ainda pra tricotar aqui. E é o que a gente falou, a gente não tem um tema assim, um assunto específico. A gente fala sobre A vida. a vida, experiências, eu porque a gente amei. tem certeza que a sua experiência, com certeza você vai inspirar quem tá assistindo, quem tá querendo começar agora, as crianças que estão começando, eu quero ser atriz, eu quero ser ator. Como que foi o processo da Letícia, né? E que vislumbrar inspire. que foi uma coisa tão, que é uma coisa tão séria, que é uma profissão tão séria, porque a gente pega muitos artistas que já têm uma carreira consolidada, mas é tão bonito ver que, assim, cara, quanto foi um processo dos seus pais de apoio, que não é uma coisa fácil, é muita gente envolvida numa carreira, e foi muito bom E a descobrir, conhecer um pouco mais sobre a sua vida. E a gente só convida pra vir aqui quem a gente realmente admira o trabalho, então. Sim. Ai, obrigada, gente. Eu tô muito feliz. Tô muito orgulhosa do nosso bate-papo. Que bom. Realmente, eu gostei muito. Que bom. Enfim, eu acho que é delicioso. Eu vou assistir os próximos episódios. Que bom. Porque assim como eu gostei de falar, eu gostei também de Vai sim. De vai assistir. estudar. de assistir. Nós temos um presentinho pra você, não esquecer da gente. Obrigada, gente. Muito É só obrigada. um... Pode Uma- abrir, um pode lem- abrir. uma pode olhar, lembrancinha. pode...
Oh, É uma espero que você velhinha. goste, é uma velhinha. Ai, que lindo! Pra te inspirar no momento em que você estiver estudando ali seus O seu textos. texto, quando você- Ou então descansar quando chegar em casa num dia cansativo de gravação, de peça, enfim. Que te inspire Acende muitos uma e muitos velhinha, trabalhos. relaxa, né? Muito obrigada, Nada. gente. Eu tô muito feliz. Obrigada. Obrigada a você que assistiu a gente até agora também. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso é muito importante pra gente. A gente vai colocar aí na tela o @ da Lilê, o @ do Godot Podcast, o @ da Creative Side Produções, porque esse episódio tá sendo gravado no estúdio da Creative Side Produções. E é isso, né, Carol? Muito obrigada, gente. Compartilha muito para você entender um pouco mais sobre tantos artistas maravilhosos que passam por aqui. É isso. Posso falar também? Claro, Pode? claro. Gente, queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora, que absorveu um pouco, entendeu e se distraiu, gostou aqui do nosso bate-papo. Sigam o Godot e eu amei. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.